Assim sendo, começamos por olhar para o primeiro tema. O Governo aprova a proposta de lei sobre institucionalização das autarquias. O diploma vai dar entrada no Parlamento em abril. O Conselho de Ministros apreciou, na passada quarta-feira, a proposta de lei orgânica sobre a institucionalização das autarquias locais durante a terceira sessão ordinária, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. A reunião, realizada no Palácio Presidencial da Cidade Alta, apreciou vários diplomas, tendo, segundo o comunicado produzido no final do encontro, ficado definido que a lei sobre o processo autárquico estabelece as normas sobre a institucionalização das autarquias locais, ou vai estabelecer, neste caso, também as medidas de transição entre a administração local do Estado e a administração autárquica. O Conselho de Ministros considera que a institucionalização efetiva das autarquias locais é uma medida relevante para o reforço e consolidação do processo democrático em curso no país e traduz a concretização prática do princípio da descentralização administrativa que visa aproximar os serviços e os centros de decisão às populações. Em relação à lei que aprova o estatuto remuneratório dos titulares dos órgãos e serviços das autarquias locais, igualmente apreciado pelo Conselho de Ministros, o projeto define as normas que irão regular as formas de remuneração dos titulares autárquicos que vão exercer funções em regime de tempo, neste caso integral. São visados neste documento, nomeadamente, o futuro Presidente da Câmara, o Presidente e o Vice-Presidente da Assembleia da Autarquia, o Secretário Comunal ou de Distrito Urbano, o Secretário Executivo, os Secretários da Câmara e o Secretário de Mesa da Assembleia da Autarquia, com vista à dignificação do exercício das funções. Bem, vamos começar por si, jurista Manuel Cangundo. Em termos mais simples, em que fase estamos agora? O que é que isso representa do ponto de vista prático? Bom, mais uma vez quero agradecer a si pela oportunidade, Cláudio Mer da Costa. Então, eu penso que este facto, com todo o mérito e respeito que podemos reconhecer, isto não representa nada de novo, na medida em que este facto não se consubstancia em nada, não é um facto ex novo. Primeiro porque em relação à proposta de lei da institucionalização das autarquias, é uma proposta que existe na Assembleia faz tempo, não é? E depois porque estas questões são, digamos, meramente um jogo político, na medida em que, como sabemos, que o partido, ou seja, o governo, não é a primeira entidade a se pronunciar sobre feito. Eu até acho que isto não representa, digamos, não traz nada substancial, primeiro porque entendo isto como sendo mais uma manobra dilatória do próprio governo, portanto que é assumido pelo partido no poder, na medida em que, primeiro, este ato representa uma subscrição do governo perante aquela, digamos, mentira, ou aquela falsa ideia da caducidade da proposta da lei que já estava na Assembleia desde 2017, que supostamente terá caducada. Não sei em que termos é que caducou, porque a própria doutora Carolina Cerqueira, que aludiu à caducidade dessa proposta, em nenhum momento citou nos termos de que artigo, de que número, não é? De que capítulo do regimento da Assembleia Nacional é que a proposta de lei terá caducado. Tudo quanto se sabe é que a proposta de lei é entrada em Assembleia, portanto ela devia ser apreciada quer na generalidade, na especialidade e depois na globalidade. Isto não ocorreu até o momento por falta de vontade expressa por parte do partido o MPLA, por parte do próprio Presidente da República, que também é Presidente do partido do MPLA, porque nós sabemos que em Angola, né, os partidos políticos, em princípio, recebem orientação dos seus presidentes, e no caso em concreto que estamos a discutir, o MPLA, sabemos que também tem deputados, os deputados recebem orientações expressas do Bureau Político do MPLA. E quem é o presidente do Bureau Político? É o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. O que quer dizer que, havendo vontade, uma vez que houvesse vontade por parte do presidente
da República, que é também o presidente do MPLA, seria muito simples orientar os seus deputados, agendar uma discussão na especialidade e depois na globalidade, uma vez que o diploma já tinha sido até analisado ou já tinha sido discutido na generalidade. Portanto, eu penso que isso não ocorreu por falta de vontade. Falta de vontade por quê? Porque também já costumamos a dizer aqui, o próprio contexto, o próprio cenário, não é, diz por si mesmo, não é favorável ao partido MPLA, daí que não há nenhum interesse, portanto, de se realizar as autarquias em Angola. Por isso mesmo que se usou todas as manobras até o momento, facto que não ocorreu é a discussão da lei na globalidade. E, como se não bastasse... o facto do governo aprovar a proposta de lei não demonstra vontade? Não demonstra vontade, Claudimiro. Vontade seria discutir a proposta que já está lá. Nós não podemos nos deixar de iludir desta forma, até porque não podemos continuar na ingenuidade, no obscurantismo, não é? Isto não representa novidade. Vontade mesmo seria discutir ou levar à discussão a especialidade, a globalidade da proposta de lei que já lá estava e não vir trazer uma proposta nova. Isto é um ponto. O segundo ponto é que, mesmo após essa aludida caducidade, já um partido se pronunciou a respeito, no caso o partido UNITA, né, de que representa aqui o meu amigo João Locombo. A UNITA já se pronunciou em relação a isso e com muita antecedência. Tão logo a presidente Carolina Cerqueira aludiu à caducidade, a UNITA, penso que de forma pronta, apresentou a seguir, e isso foi público, uma proposta que submeteu à discussão pública que, segundo a UNITA, vai entrar no Parlamento, penso que no mês de abril, não é? No mês de abril. Logo, quando o governo vem também nesta cena apresentar uma proposta, ok, é mais uma proposta, mas disso mesmo não passa, é só mais uma proposta. Agora, também é preciso nós compreendermos aqui que o facto do governo ter, digamos, aprovado esta proposta, que vai outra vez à Assembleia Nacional, isto não é garantia nenhuma da efetivação das autarquias em Angola. O que é que nos podia dar garantias? Não, o que nos podia dar garantias são os modos operantes das autoridades. E como eu disse, tudo indica que o partido MPLA não está interessado na realização das autarquias em Angola, porque tem noção de que isto seria amplamente prejudicial para si. Basta olhar para os resultados das eleições de 2022, não é? Eles falam por si. Eu estou a falar dos resultados ditos oficiais, com os quais eu nem concordo, não é verdade? Não concordo porque eu, enquanto cidadão, estou consciente, estou convicto de que as eleições em Angola não foram ganhas por quem governa. Isso aqui ninguém me tira da cabeça. Os dados, os factos indicam. Mas pronto, ainda assim, apegando-me nos dados oficiais da CNE, mostra claramente que o partido MPLA que governa em Angola perdeu as províncias-chave, províncias que têm forte impacto no Orçamento Geral do Estado. Províncias que influenciam significativamente para a governabilidade ou para a ação de governação, não é? Estamos a falar de Luanda, Cabinda, Zaire, são províncias muito expressivas, não podemos ignorá-las. Logo, ninguém quereria perder essas províncias, sabendo que, colocando as autarquias, haveria essa iminência. Portanto, também é legítimo por parte do MPLA não querer perder, porque temos que compreender a manutenção do poder é legítimo por quem esteja no poder, tanto quanto a assunção do poder também é legítimo por quem esteja fora e queira chegar lá. Portanto, é preciso aqui entender isso. O que não é legítimo são, digamos, as formas que têm sido empreendidas para se manter no poder, para a manutenção deste poder. E isto é que não é o correto. Então, para dizer que, na verdade, está muito explícito que não se quer, portanto, implementar autarquias em Angola. Ou seja, se quiser, podemos dizer de outro modo. Nós teremos autarquias em Angola quando, de facto, o partido no poder tiver garantias de que mesmo com as autarquias vai continuar a controlar o poder. E parece que o cenário tem estado a se construir nesta lógica. Daí que, mais do que isso, também eu gostava muito que os atores políticos falassem da própria qualidade das autarquias que se pretende, não é? Porque não basta termos autarquias em Angola. Temos que saber que tipo de autarquia nós queremos.
queremos. Se queremos, de facto, aquela autarquia que vem responder à necessidade das coletividades locais, né, aquela que vem cumprir, de facto, com o seu papel fundamental, ou então autarquias que vêm servir como mais uma muleta para a manutenção do poder, como ocorre em outras latitudes. Já sei que me quero cortar, mas deixa-me só terminar este ponto aqui. É importante fazermos aqui uma análise comparativa com um país vizinho nosso e amigo, Moçambique. Não é? O Moçambique, de acordo com uma legislação que tive, com uma documentação que tive acesso do Banco Mundial, o Moçambique realizou suas primeiras eleições autárquicas em 1998. Isso quer dizer que já existem autarquias em Moçambique há mais de 20 anos. Mas quando vamos olhar para a vida dos moçambicanos, quer dizer, não mudou nada. A vida dos moçambicanos continua numa miséria profunda. O que quer dizer que as autarquias em nada valeram, em nada valem para a vida dos moçambicanos. E no nosso caso, valerão alguma coisa? No nosso, claro, da forma como está construído, como estou a dizer, né? E aqui estou a falar da qualidade das autarquias, é importante que nos questionemos isso. Muito bem. Desde o cidadão comum até o governante, atores políticos, sociedade civil, temos que nos questionar isso. A qualidade das autarquias que a gente quer. Queremos autarquias que nem Moçambique, para fazer de conta que existe democracia, mas que na verdade não existe. Quando a Frelimo continua no controle do poder, é como se não bastasse, não é? Aproveita-se das autarquias para, digamos, vilipendiar os outros atores políticos. Em Moçambique, por exemplo. O que é que deve ser feito para que tenhamos, de facto, a qualidade que se pretende as autarquias? É importante, primeiro, falar em autarquias. Depois, é importante que elas sejam implementadas. Mas, mais do que isso, é mais importante ainda que se tenha o maior cuidado com o pacote legislativo autárquico todos. Porque, em meu entender, o próprio pacote legislativo autárquico traz muitos vícios que vão perigar, digamos, a efetivação das autarquias. Como é o caso, o pacote legislativo conta com 11 leis. Exatamente. Que já foram aprovadas, inclusive publicadas em Diário da República, só para situarmos aqui os nossos Exatamente. ouvintes. Estas leis não são necessárias, por exemplo, a Lei Orgânica do Poder Local, a Lei da Tutela, aliás, administrativa sobre as autarquias locais, a Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento das autarquias, só para citar algumas. Não, elas são necessárias. Mas tanto necessárias quanto o seu conteúdo, porque o importante não é termos o número de leis, é ter leis que de facto venham corresponder com a necessidade urgente do cidadão angolano, não é? Das localidades. Por exemplo, há a prerrogativa do presidente, no quadro desse pacote legislativo autárquico, há a prerrogativa do presidente da República de destituir um presidente de uma autarquia. Veja, imagine que um presidente da autarquia que é eleito, depois, por birras, não é? O presidente da República vem a destituir. O que poderá ocorrer em Angola, não é? E isso ocorre em muitas latitudes, mesmo em Moçambique e outros sítios, o que poderá ocorrer é, por exemplo, o João Lucombo, e permitam, desculpa aqui dar esse exemplo, ganhar numa autarquia, mas o cidadão João Lourenço, porque não concorda com o João Lucombo por ser da UNITA ou por ser de um outro partido, cria, digamos, situações para destituí-lo, não é? Então, isto tem de ser acautelado no espírito dessas leis que avançou. Tal como também a questão da própria sustentabilidade financeira, ou então econômica e financeira das autarquias, não é? É preciso rever um conjunto de situações que estão contidas nessas leis, que a meu ver constituem vícios. Portanto, não basta falarmos só na necessidade das autarquias, temos que saber que tipo de autarquia nós queremos para Angola. E me parece que em Angola está-se a construir um cenário que venha, digamos, favorecer quem já está no poder, a continuar a controlar o poder por via, portanto, das eleições gerais, não é? Legislativa, quero por via das eleições autárquicas. Dr. Kangondo, muito obrigada. Vai já dar continuidade ao seu raciocínio. Queria mesmo, mas pronto. Exatamente. Vamos passar a palavra ao Dr. Lucombo para também poder avançar o seu pensamento relativamente a este nosso primeiro tema. Dr. Lucombo, consta-nos que o documento chegou a ser discutido e aprovado na generalidade pelo plenário da Casa das Leis. Foi logo a seguir submetido à apreciação das comissões de trabalho especializadas, de onde nunca
saiu. O regimento da Assembleia Nacional estabelece que, no caso da Comissão de Trabalho Especializada não apresentar o parecer no prazo inicial de 30 dias ou depois da prorrogação, os projetos, propostas de lei ou propostas de alteração são submetidos, mesmo assim, à discussão no plenário, independentemente do parecer. Ora, isto deduz que a proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias locais já deveria ter sido aprovada ainda na legislatura anterior. É por isso que a UNITA vem para dizer que esta proposta não vai conduzir às autarquias. Exatamente, porque, em primeiro lugar, é preciso pontuar aqui que o envio por parte do governo da proposta de lei para a institucionalização das autarquias locais representa uma mera ação reativa e, sobretudo, tardia. Tardia porque estamos a tratar do mesmo governo que há 49 anos governa o país e dos quais 22 anos de paz efetiva, de lá para cá nunca se interessou de forma clara e objetiva na implementação do poder local. Ora, se nos lembrarmos, nós veremos que em 2018, na voz do próprio presidente da República, tinha dado garantias ao país e a todos os angolanos de que, de facto, as eleições autárquicas teriam lugar em 2020. Ora, envolvido esse tempo, as palavras do presidente da República, infelizmente, não passaram de promessas. E também estamos a falar do mesmo governo que detém a maioria parlamentar ao nível da Assembleia Nacional, que tem todas as condições políticas e objetivas para que, de facto, tivéssemos a discussão na especialidade e a aprovação definitiva desta lei na Assembleia Nacional. Mas de lá para cá, infelizmente, o mesmo governo não se pronunciou, nem diz A nem B. Ora, o que é que nos dá a entender é que essa ação é reativa, pois que a UNITA, ao ter feito pressão, ou melhor, a UNITA e a sociedade civil, ao terem feito pressão nesse sentido, e sobretudo no facto de a UNITA, no dia 4 do fim do mês, ter dado, ou melhor, ter disponibilizado, portanto, em forma de consulta pública, a sua proposta de lei para a institucionalização das autarquias em Angola, no sentido de que esta mereça o contributo de todos os setores da vida nacional. Então isto mexeu com o regime. Essa é a razão que o MPLA, de uma forma atabalhoada, aparece com uma proposta que já têm e que anda aí engavetado. Aparece como essa proposta agora. Mas aprovas de que é uma proposta que já ali estava? Não. A proposta do qual o meu ilustre colega aqui fez referência. Exato. Já fazia parte das 11 leis aprovadas, já tinha sido discutida na generalidade ou aprovada. Faltava o debate na especialidade e a sua aprovação final. Já está lá na Assembleia faz tempo. Ora, esse facto fez com que o MPLA percebesse de que não, se eu não me mexer, vou perder a autoria deste debate. Mas eu, enquanto cidadão... admitir que a autoria é do MPLA, desde sempre foi o MPLA quem... Não. Eu vou culminar. Eu, muito enquanto bem. Cidadão, e sobretudo quadro militante da UNITA, eu fico feliz porque, a essa altura, apesar do MPLA deter a maioria parlamentar, mas quem está a ditar a agenda é a UNITA. Pois a UNITA está a ditar a agenda porque, de forma muito sábia, está a colocar temas de interesse dos cidadãos em debate. E isto, por mais ditatorial que um regime seja, não é? Tem de prestar atenção àquilo que move, àquilo que mexe com o interesse dos cidadãos. Então a UNITA tem sabido jogar. Mexe bastante. Hoje por hoje, se tivéssemos de facto numa democracia que se quer funcional, se olhássemos por um referendo, até os próprios militantes, quadros do MPLA diriam que querem autarquias. Por que querem autarquia? Porque, se me permite, aquilo que o meu ilustre colega esteve aqui a dizer, envolvidos 40 anos de uma administração concentrada, numa avaliação que se pode fazer do ponto de vista objetivo, não trouxe os ganhos. É só olharmos para os nossos municípios como é que estão, deixados à sua sorte. Porque a administração concentrada obrigou o país a esperar por uma decisão de quem está na cidade alta.
E isto fez com que fenómenos como a corrupção se agudizassem no seio da gestão da coisa pública e temos a pobreza que temos. Ora, continuando no que eu estava aqui a fazer referência, essa atitude da UNITA, no meu entender, tem duas interpretações fundamentais. A primeira delas é que a UNITA, enquanto um partido, não é que aspira ao poder político, entendeu que matérias como das autarquias locais não são questões meramente específicas dos partidos políticos ou dos políticos. É de interesse de toda a nação. É a razão que lança a consulta pública. E, em segundo lugar, também fez-me perceber que a UNITA continua a pontuar como um partido de consenso e de diálogo. Isso é importante. Por quê? Uma lei que vai merecer o contributo de todos os setores da nação vai ser uma lei de caráter inclusivo. Dr. Lucumbo, qual é o cenário que podemos vislumbrar para os próximos dias? Bom, eu penso que vamos ter um debate bom e aqui, infelizmente, nós não temos uma comunicação social que devia, de facto, tornar esse debate mais apetitivo, mais adequado, não é, para o cidadão. Infelizmente não temos, porque a nossa comunicação social não tem sabido proporcionar o contraditório. Devia ouvir bem a posição do MPLA, a posição da oposição, em particular da UNITA e da sociedade civil, para balancear, afinal de contas, ao longo desse debate, dessas discussões todas, quem está a remar contra a maré. E claramente que aqui os angolanos sabem, no quesito autarquias locais, no quesito funcionamento pleno das instituições do ponto de vista democrático, o MPLA sempre remou contra a maré. Então são situações em que eu acho que deve levar o próprio MPLA a refletir de forma muito profunda, porque nós temos um país em que, do ponto de vista territorial, é muito extenso e não é possível que seja governado neste modelo de concentração de poder administrativo como temos hoje. Há necessidade de se fazer a descentralização do poder de decisão para que se possa dar oportunidade aos municípios, aos munícipes, no sentido destes, eles próprios, primeiro, legitimarem os seus dirigentes, participarem na governação local e, acima de tudo, terem a capacidade de poderem fiscalizar e, mais do que isso, obviamente, acompanharem a resolução célere dos seus problemas. Porque hoje nós temos um déficit, por isso é que, mesmo ao nível das nossas estradas, há buracos que há na estrada que fazem meses e meses e cefam várias vidas, porque o governo, ou melhor, o presidente, ainda não autorizou o ministro da Constituição Civil a resolver aquele problema. Nós temos um governo unilateral. E isto, de facto, lesa, ou melhor, retarda de que maneira o crescimento e desenvolvimento do país que queremos. Muito bem, obrigada pelo seu parecer. Agora 13h47, começamos por olhar para o tema que dá conta de que o Governo aprovou a proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias. O diploma vai entrar no Parlamento em abril. Seguimos agora falando sobre outro tema. Tribunal Constitucional trava a realização do 5º Congresso Ordinário do PRS. O Tribunal Constitucional angolano aceitou a providência cautelar de São Paulo António, candidato afastado da corrida à liderança do Partido de Renovação Social, e decidiu suspender a realização do 5º Congresso dos Renovadores, previsto para abril, por irregularidades. O plenário dos juízes do Tribunal Constitucional acordou em dar provimento à providência, passa aqui o pleonasmo cautelar, e consequentemente intimar o PRS a abster-se de realizar o anunciado 5º Congresso Ordinário enquanto não se realizar o julgamento da ação principal. Rui Malopa, secretário-geral do PRS, reagiu na sexta-feira ao acórdão, dizendo que o partido acata a decisão do tribunal. São Paulo António, membro cofundador do PRS, foi afastado de concorrer à presidência do partido, foi impedido de concorrer à presidência do partido em 23 de maio de 2022 por ter praticado atos lesivos contra o partido e o presidente, afastado por isso da categoria de membro do Conselho Político. Na providência, o requerente refere que o 4º Congresso do PRS, atualmente presidido pelo deputado Benedito Daniel, realizado em maio de 2017, elegeu os seus órgãos de direção, cujo mandato, decorridos 6 anos, cessou no dia 31 de maio de 2022.
2023 para efeitos de renovação dos órgãos eletivos. O presidente do partido convocou a realização do 5º Congresso Ordinário e indicou uma comissão integrada por membros do Secretariado Executivo Nacional, o que configura uma violação grave dos estatutos do PRS. Quanto à posição ou à composição da comissão, o presidente selecionou e integrou indivíduos da sua confiança com o propósito de iludir a opinião pública, deixando de fora membros que compõem o Comitê Nacional e o Conselho Político, acrescentou Sapalo António. Bem, começamos por si, Dr. Emanuel Cangundo. A participação de um único candidato à liderança do PRS constitui violação dos estatutos do partido, sendo que o estatuto do PRS prevê multiplicidade de candidatos. Partindo desse princípio, podemos afirmar que houve de facto irregularidades e que está agora reposta a legalidade? Não, primeiro temos aqui que ter algum cuidado, sobretudo na forma como olhamos as coisas, não é? Portanto, a resposta é não à sua pergunta, quando questiona dizendo ou procura saber se o facto de haver candidatura única pressupõe violação dos estatutos. Obviamente que não. Isto não corresponde a uma violação de estatuto, desde que os outros candidatos tenham de facto tido algum comportamento que, no entanto, se subscreve como sendo irregulares aos estatutos. Ou seja, o que aconteceu. Ou seja, se os candidatos não preencherem requisitos, o que tiver requisitos avança e pode concorrer a sua própria sucessão. Pode sim, se for o único. É o que aconteceria caso o Sapalo António não recorresse. Não, espera. Por favor, deixa-me só tentar discorrer aqui, que é para as pessoas lá em casa nos compreendem. Portanto, o que compreende violação de estatuto não é o facto de haver candidatura única. Porque eu dizia, pode haver candidatura única, porque num conjunto de 10 ou de 5, se apenas um tiver requisitos, não podemos deixar de realizar um congresso ou uma eleição só porque é um candidato e vamos entender isso como uma violação de estatutos. Não. O que ocorreu no PRS é, digamos, violação dos estatutos que culminou com o afastamento de determinados candidatos e aqui no caso concreto do Dr. Sapalo António, e isso tem que ficar claro. Portanto, eu penso que aqui o tribunal esteve bem, sobretudo no exercício, não é, que teve, mesmo até do ponto de vista pedagógico. Olha que o tribunal não apenas negou razão a quem não tivesse e aceitou a quem tivesse, mas fez questão primeiro de fazer o exercício de saneamento. O que é isso, saneamento? Bom, pegou no caso, analisando os argumentos de razão que o requerente apresentou e depois foi analisando os argumentos de razão apresentados em sede de contestação pelo requerido, e saneou as questões que entendeu que não tinham a ver com o caso e se ateve de facto àquilo que são as violações. E, portanto, deixa-me dizer que as providências cautelares são expedientes jurídicos legais de natureza processual, que estão previstos, portanto, nos termos dos artigos 399, 400, 401 do Código do Processo Civil, né? Nomeadamente a providência cautelar de restituição provisória de posse, a providência cautelar não especificada, que é esta, né? E depois ainda os arrestos. No entanto, a providência cautelar não especificada, como disse, encontra seu fundamento jurídico legal nos termos do artigo 399 do Código do Processo Civil. Qual é o fundamento disso? Apenas 2 requisitos. Aquilo que em latim costuma se designar por fumo bonus iuris. O que é fumus bonus iuris? A probabilidade, atenção, a mera probabilidade da existência de um direito que se entenda haver e depois vamos aglutinar isso ao periculus in mora. O que é isso, periculus in mora? Periculus in mora significa perigo que a demora da condução de um processo pode representar para os direitos que provavelmente existem na esfera jurídica de um cidadão.
Eu vou tentar explicar isso de modo mais pausado para que as pessoas percebam. Por favor. O Dr. Sapalo António intenta uma providência cautelar ao Tribunal Constitucional, onde reclama direitos. Que direitos? Direitos de concorrer à presidência do PRS. No entanto, invoca que foram violados direitos e que, se ele esperasse intentar uma ação principal, haveriam prejuízos que dificilmente haviam de ser reparados. Logo, entende avançar para uma providência cautelar não especificada. Por quê? Porque esta tem a natureza urgente. O tribunal, verificando que o Dr. Sapalo António é um militante do PRS, a partir daqui, presume-se haver um direito dele concorrer à presidência, não é? Aqui a questão do fumus bonus iure, a probabilidade do direito, porque basta ser militante que isto dá a probabilidade do direito dele concorrer, havendo ou não outros elementos que depois possam impedi-lo. O tribunal, olhando que havia isto, então foi reparar a questão do perigo in mora, do perigo que existiria caso ele intentasse outra ação, no caso a ação principal. E o tribunal percebeu que esses dois elementos estavam preenchidos. Assim, o tribunal aceitou o recurso, não é? Que, portanto, a providência que foi intentada pelo Dr. Sapalo António, e foi reparar, digamos, os argumentos de razão. E o tribunal, quando pega, digamos, e esta decisão está no Acórdão 880/24, relativamente ao processo 1133 ou melhor, -A/2024. Neste processo constam questões como, por exemplo, a violação dos estatutos na constituição da Comissão Preparatória para o 5º Congresso. E depois consta ainda a questão da injustiça na sanção que o Dr. Sapalo António sofreu, o que, no seu entender, levou para o seu afastamento. Bom, expurgado as questões, o tribunal entendeu que a situação não é bem assim. Ou seja, e aqui por isso dizíamos que o tribunal fez, digamos, um exercício de saneamento. O tribunal afastou a possibilidade, portanto, de se violar os estatutos pela Constituição da Comissão Preparatória do 5º Congresso. O tribunal entendeu que, analisando os estatutos e os elementos probatórios apresentados pelas duas partes, não houve nenhuma violação. Disse o tribunal que a comissão foi constituída por um órgão competente, no caso o Comitê Nacional, porque, uma vez deliberado a realização do Congresso e porque o presidente tem competência para o efeito, criou-se então ou atribuiu-se então competência ao Secretariado Executivo para a realização do Congresso, que começa pela preparação. O tribunal entendeu que até aí não havia nenhum problema. O PRS agiu bem. Depois, o tribunal também olhou na questão da sanção, que o Dr. Sapalo António disse que a sanção tinha sido aplicada de forma injusta, até porque tinha sido aplicada de forma verbal, não é? Quando deveria ser o Conselho Nacional que, em reunião, devesse, portanto, deliberar e informar. O tribunal, mais uma vez, compulsando os factos apresentados pela parte contrária, no caso o PRS, pelo seu presidente, e depois também olhando para os estatutos, compreendeu que não, isso também não houve. Na verdade, a sanção Doutor Locombo, aliás, Doutor Cangundo, estamos a ouvir atentamente a explicação que nos está a dar. Vai já continuar a explicar-nos como é que está composto este processo. Vamos só rapidamente passar a palavra ao Doutor Locombo para não monopolizarmos o nosso debate. Por favor, não perca o raciocínio. Vai já continuar daqui a pouco. Está bem. Enquanto isso, aproveito para lhe perguntar, Doutor Locombo, situação idêntica aconteceu
aconteceu com a FNLA em 2021. O Tribunal Constitucional travou a realização do 5º Congresso Ordinário da FNLA decorrente de um recurso interposto pelo suposto secretário-geral da FNLA, Pedro Mukunde Dala, segundo fonte da Comissão Preparatória do Congresso. Até que ponto estes atos enfraquecem a oposição, que era suposto dar o melhor exemplo de organização quanto a processos de sucessão, ou, dito de outra forma, até que ponto estes atos denotam falta de democracia no interior desses partidos? E eu gostaria muito que a doutora Bulevo estivesse neste momento. Responderia Exato. pela FNLA. Eu penso que, do ponto de vista do cumprimento da sua missão, o Tribunal Constitucional, neste e no outro caso aqui citado, exerceu da melhor forma a sua competência, não é? Pois que estão em causa não só a violação dos estatutos, mas acima de tudo dos direitos desses militantes. Nós não nos esqueçamos de que depois do cidadão enquadrar-se num determinado partido, aceitar os princípios e as normas que regem aquele partido, não é? Pagar as suas cotas, participar nas atividades, este militante ou este cidadão acaba por ter não apenas deveres, mas também direitos sobre aquela organização. E eu penso que um dos direitos é de eleger e ser eleito. Neste caso, um dos direitos que foi violado, no caso particular do Dr. Sapalo Antônio, é o direito dele se poder candidatar para ser eleito. E não só, trata-se também de um outro candidato, que por sinal é o jovem Gaspar Fernandes, que tinha apresentado a sua candidatura, que nos mesmos moldes, nas mesmas manobras, também foi chumbada a candidatura. Ora, essas atitudes dão um mau exemplo. Se olharmos pela importância que os partidos têm na arena política nacional, porque não nos esqueçamos que, infelizmente, não se faz política sem partidos políticos, quer sejam em regimes democráticos ou não democráticos, porque os partidos políticos, por serem organizações estruturadas, organizadas, organizações com objetivos bem planificados ou até clarificados, e, sobretudo, organizações em que aglutinam interesses de vários setores da vida nacional e transformam-no em seus programas e defendem-no e apresentam, são organizações que garantem confiança à sociedade. Daí que esses partidos devem ter o máximo cuidado no que toca à assunção dos órgãos de direção, não é? Devem ter o máximo cuidado na seleção dos respectivos membros, porque nós não podemos ter, por exemplo, presidentes de certos partidos que, depois de lá estar, criam artimanham, criam manobra no sentido de parecerem como o único candidato para esses processos. Estamos a dar um exemplo negativo para o processo de democratização do nosso país e, como se sabe, nós somos uma democracia em construção. Infelizmente, somos uma democracia em construção com um partido de cariz comunista e, sobretudo, ditatorial, que tem usado as instituições para a sua manutenção do poder. E os partidos políticos na oposição deviam ser, de facto, os exemplos nesse sentido. Ora, aqui o professor Benedito Daniel, de facto, tanto ele e, sobretudo, os membros da respectiva comissão que aprovaram as respectivas sanções, que, por sinal, não vão de encontro àquilo que os estatutos estabelecem, pecaram. E eu aqui aponto mais os membros, porque o professor Benedito Daniel, apesar de ser o presidente, é um único militante. Não pode influenciar os outros centenas de militantes. Deve haver alguma capacidade por parte dos militantes que fazem parte dos órgãos de decisão dos partidos, no sentido de refletirem de que, se de facto é possível ficarmos com, ou melhor, criar estratagemas para salvaguardar a intenção de manutenção do poder de um candidato que, por sinal, já teve 2 mandatos no seu partido, encontrou o partido com 8 deputados. Hoje o PRS está na beira de sair da Assembleia Nacional, que é o maior palco de exercício político. Ora, eu não sei que consciência esses membros tinham para entrar numa situação de, ou no mínimo, os membros não estão interessados com o crescimento e desenvolvimento do PRS, não estão interessados em dar um contributo sério para o desenvolvimento da democracia do país, porque não se justifica. Eu repito e já digo aqui várias vezes, os presidentes dos partidos políticos, feliz ou infelizmente, são como os técnicos desportistas, são avaliados por resultados positivos. E no caso particular do professor Benedito Daniel, do qual, como professor, eu tenho muita estima, não é?
infelizmente, do Não ponto houve de vista- resultados positivos. Não, de sim. resultados Ok. são quase todos negativos. Uhum. Eu não sei, porque eu acompanho algumas intervenções de alguns quadros do PRS, são pessoas tecnicamente dotadas, Será por mas isso como é que se será- deixam levar numa situação do género? Será por isso que o governador do Kwanza Sul, Job Castelo Capapinha, disse que a oposição não está preparada para governar? Vai já responder a Não, é só a para essa culminar. questão. E aliás, estou já aqui a antecipar um tema Exato. que devíamos ou que vamos tratar em instantes, mas pronto, Exato. não podia deixar de fazer Exato, só para essa culminar, questão. dizer que Por favor, conclua. os presidentes dos partidos, quando são eleitos, há 3 objetivos fundamentais que devem ter em conta. Para além de outros, o primeiro é a manutenção da coesão interna, porque você não pode crescer nem desenvolver se estiver desunido internamente. A nossa força mímica vem de dentro. Daí que precisamos manter a coesão interna do partido. Em segundo lugar, o crescimento do partido. Quando eu me refiro ao crescimento, estou a me referir ao crescimento do ponto de vista militante, ao crescimento do ponto de vista das estruturas do partido, ao crescimento do ponto de vista da defesa do interesse do cidadão, porque um partido só ganha se tiver um propósito que defende em prol do país e dos cidadãos, não é? E, sobretudo, quando este presidente ou este candidato consegue levar o partido ao poder. Aqui, no nosso caso específico, tendo em conta aquilo que a nossa Constituição estabelece, infelizmente, você só chega ao governo se ganhares as eleições. Mas em outras geografias, em outras democracias, onde, de facto, quando não se tem a maioria parlamentar, os partidos conseguem coabitar para a constituição dessa maioria e até quem saiu em terceiro ou em quarto lugar pode aparecer no governo. Portanto, mas nós aqui, infelizmente, temos uma constituição difícil de compreender, que fechou tudo para salvaguardar os interesses de um único partido, mas mesmo assim é para dizer que quando um presidente é eleito tem que avaliar esses elementos. Se você não conseguiu alcançar pelo menos esses 3 objetivos, por favor, não agarre o partido para satisfazer os interesses individuais ou grupais. Mas eu repito que aqui o maior problema não é dos presidentes, é dos membros dos respectivos partidos que coabitam com essas ideias, que infelizmente são posições que visam matar o próprio partido. Muito bem, Dr. Cangundo, Bom, nós somos tem uma algo a... democracia em construção e os partidos políticos, como eu dizia, Dr. Cangundo, quer repetir? Não lhe somos uma conseguimos ouvir. democracia. No plano formal somos. Formal. Mas Então, aí não, quando nós dizem outras democracias, quer dizer que nós somos. Nós não somos uma democracia, nós apenas. Porque o diz, Dr. existimos Cangundo? enquanto democracia na forma. Nós Na somos uma prática, democracia nós em não somos. construção, Nós nem em construção somos na prática. Na prática, nós não somos uma democracia nem em construção. Na forma, nós somos uma democracia. Isso sim. Muito bem, Agora- Dr. Cangundo, vai responder já na questão que fiz há instantes, mas vou já aproveitar para acrescentar esta. Podemos afirmar que o PRS, Partido de Renovação Social, com representação na Assembleia Nacional, fundado em 1990, com forte representação, sobretudo nas Lundas, 2 províncias do leste do nosso país, podemos afirmar que o PRS está a viver uma profunda crise. Bom, que o PRS está a ver uma profunda crise, isto eu penso que é público, não é? Isto é sabido por todos. Só que eu, infelizmente, não posso concordar com a visão do Lucombo, embora compreenda e respeite, porque ele traz aqui uma visão com viés político, e eu, infelizmente, tenho mesmo que ser técnico, e nisso tenho que dizer: não houve violação dos estatutos, nem por parte do Dr. Benedito Daniel, nem por parte dos seus militantes. Eu estou aqui a O que é que houve, traduzir Dr. um pensamento do próprio Tribunal Constitucional. O que houve foi um erro, digamos, de cálculo, né, por parte da própria Comissão Nacional ou do próprio Comitê Nacional do PRS, porque o problema foi só no entendimento do Tribunal Constitucional. A sanção que foi aplicada ao Dr. Sapalo Antônio não foi, digamos, aplicada um período. E isto, desde a Constituição, as leis ordinárias, estatutos e tudo mais. Sempre que é um cidadão, quer seja um militante, trabalhador de uma empresa... Considera isso uma violação do estatuto? Não. Aplicar uma sanção sem estabelecer os timings? Pronto, isso pode ser um erro de cálculo de quem esteja. Mas deixa-me só terminar. Ligado à matéria. Sim, deixa-me só terminar. Não, erro de cálculo. é que a perspectiva que tu trazes, né, que foi deliberado
considerado, portanto, a violação do estatuto por parte do Dr. Benedito Daniel, Não, bem como do seu pessoal que esteve na comissão a tratar o assunto. Não, não é isto. Até porque a sanção lhe foi aplicada em 2022. Nesta altura, eles esqueceram simplesmente de dizer que a sanção é do tempo X, é o tempo X, é o tempo Y. Não estabeleceram Então, timing. não estabeleceram um timing. horizonte. Mesmo, não estatutariamente apenas, mesmo do ponto de vista da Constituição, Juridicamente. uma sanção deve estar balizada num timing, não é verdade? Deve estar balizada num timing. Portanto, ninguém pode ser sancionado ad eterno. E a Já não é uma irregularidade, doutor não, Candidato. quer dizer, é uma irregularidade estatutária, mas não da forma como se está a trazer aqui. De A que forma como está a podemos trazer é que houve, enquadrar? digamos, deliberação, Como podemos ou enquadrar? deliberadamente, Quer dizer, intenções por A parte... visão do doutor quer encarar essa situação como um mero, ou melhor, como uma mera situação que não é que aconteceu por acaso, não. Não, não, espera. Nós em política temos dito e bem que cada ação tem uma reação. Pronto, Lucão, eu percebo, é Exatamente. político, está aqui Não, nesses até- vestes, mas ainda assim tenho que lhe dizer. Mesmo juridicamente não se tudo bem, enquadra. tudo bem, Esses mas- erros não têm Tá respaldo. bem, tá- Porque eu penso que a Não, comissão. por não ter trabalhou- mesmo respaldo. Yeah. Por isso é que o tribunal entendeu que o Dr. Sapalo Antônio tinha razão Exatamente. apenas só no quesito do direito a concorrer, porque lhe foi aplicada uma sanção injusta. Só isso. Mas a Isso sanção, reflete mas a na violação sanção, dos direitos do mas militante ou não? a sanção foi aplicada de forma correta, não da forma como o Dr. Sapalo Antônio disse que foi aplicado de forma verbal. O tribunal nega isto. E depois a comissão foi constituída por via normal, por um órgão com competência para tal. Mas maioritariamente composta por militantes, afetos. Mas o tribunal não verificou isso. O tribunal apenas verificou que foi tudo correto. A única coisa que o tribunal entendeu é que é só o tempo. Ninguém pode ser disciplinado ad eterno. E, infelizmente, a comissão que trabalhou nesse processo, penso que terá esquecido de balizar o timing, estabelecer um timing que duraria esta sanção. Logo, por isso que o tribunal entendeu dar provimento à providência cautelar e proibiu o PRS de realizar qualquer ação neste sentido. Qual é a consequência disso? O PRS terá que reorganizar o processo. Exato. Mas não significa que terá que reconstituir a comissão. Não, a comissão vai ser a mesma, porque o tribunal diz que aqui houve observância dos estatutos, não é? Então, apenas o que poderá acontecer é sentarem e entenderem, porque penso que o que o tribunal compreendeu é que o período da sanção já está esgotado. Aliás, o mandato. Estando esgotado o período da sanção, o Dr. Sapalo Antônio está habilitado a concorrer se preencher outros requisitos. Então, o que poderá ocorrer é que esta comissão vai retomar o processo do início, recepcionar as candidaturas dos pré-candidatos para depois verificar se estarão preenchidos ou não os requisitos. Se Mas estiverem na preenchidos, providência, claro. na providência o requerente, neste caso Sapalo Antônio, refere que o 4º Congresso do PRS, atualmente presidido pelo deputado Benedito Daniel, realizado em maio de 2017, elegeu os seus órgãos de direção, cujo mandato, depois de 6 anos, cessou no dia 31 de maio de 2023. Mas, para a renovação dos órgãos eletivos, o presidente do partido, Benedito Daniel, convocou a realização do 5º Congresso Ordinário e indicou uma comissão integrada por membros do Secretariado Executivo Nacional, o que configura uma violação grave dos estatutos. Não, Claudimir, temos que ter Por muita favor, atenção. ajude-nos a Sim, perceber. não, isso não pode ser, digamos, primeiro, tratado assim de ânimo leve, também não podemos subverter com esse sentido. A questão é a seguinte: o mandato termina após a tomada de posse do órgão eleito. É verdade que, como o PRS diz, que o mandato dos órgãos eleitos deveriam ter terminado em 2022. Ok. Mas enquanto não houver outros órgãos, esses órgãos não podem cessar mandatos. Não podem, porque senão depois como é que fica o partido? Sem órgãos? Não. Isto é constitucional mesmo. Se agora, imaginemos que findo o período de mandato do presidente João Lourenço, lá 2027, não é? Penso que em agosto que ocorreu as eleições, não é? Exatamente. Se entendesse que por alguma razão
estender-se ao período para as próximas eleições, que ao invés de agosto poderão ir para dezembro ou janeiro, não quer dizer que os órgãos vão ficar suspensos. Não. Os órgãos vão funcionar a mesma até a tomada de posse. Por isso é que mesmo a Assembleia Nacional, os deputados cessam o mandato quando os próximos deputados, então os deputados eleitos em próximas eleições. Isto está conforme, só que Sim, o mas que se deixa- coloca. deixa-me então Não, é só responder. para um ponto, não é? Sim. Pronto, o que se coloca é que, no caso específico, doutor, ou melhor, o presidente do PRS, fim do mandato, não se preocupou. Primeiro, em realizar o Congresso, Pois. não é? No tempo estabelecido pelos estatutos, e quando fez, apareceu com. Não, mas com veja, essa mas veja que o tribunal não valorou isto Não, por, mas por causa deste elemento que estou a dizer. Os Sim, mas são órgãos. indicações claras de que houve alguma manobra que visou afastar os outros. Ok, está bem, mas o que estou a dizer aqui é o seguinte: eu estou a traduzir uma leitura do Tribunal Constitucional, Não, com a nós qual eu concordo, não é verdade? O tribunal não valorou essa questão do mandato ter expirado em 2022. O que o tribunal valorou é a questão que o Dr. Sapalo Antônio alegou de ter constituído uma comissão com membros da confiança do presidente. E o tribunal analisou e disse que não, isso não é verdade. Porque a comissão foi constituída por um órgão com competência. O tribunal fez isso por quê? Analisou os argumentos do Dr. Sapalo Antônio, analisou os argumentos apresentados pela parte requerida e depois foi completar os estatutos. Compreendeu que tudo correu conforme, até porque também analisou as atas da realização da reunião que deliberou sobre o Congresso. Então o tribunal nem sequer se deu o trabalho de analisar essa questão do mandato ter terminado em 2022 ou não, porque também isto não tem nenhuma substância. A substância aqui era se a Constituição. Então, se o grupo que estava encarregue de organizar o Congresso, o 5º Congresso, se tinha sido constituído à margem do Estatuto conforme alegou o requerente, primeiro. E depois, se a suspensão que recaiu sobre o Dr. Sapalo Antônio tinha sido aplicada de forma irregular. O tribunal entende que não. Nada disso ocorreu de forma irregular. Há apenas, não é, uma única irregularidade no estabelecimento do período da duração digamos, da sanção. É só aqui onde o tribunal entendeu que o Dr. Sapalo Antônio tem razão. Mas veja que o próprio Dr. Sapalo Antônio nem alegou isso na sua peça, nem falou dessa questão do período. É o tribunal que foi analisar, não. E por isso o tribunal foi buscar a Constituição, foi buscar o próprio Código do Processo, e culminando com o Estatuto para dizer, não, a sanção não pode ser ad eterna. Se ele foi sancionado bem sim, mas o período Doutor da Cangudo, sanção já terminou. Agora, o que é que poderá acontecer nos próximos dias? Não, o que poderá acontecer nos próximos dias em relação ao PRS é como disse. Terão que retomar o processo desde o começo, não é? Onde serão, portanto, realizados todos os atos tal como foram realizados até agora, mas seguindo o estatuto, claro. O que quer dizer que o Dr. Sapalo Antônio, a partir de agora, já não está suspenso. Não está suspenso, porque a suspensão já terminou. A disciplina, né, que lhe foi aplicado, a sanção disciplinar já cessou, já prescreveu. Neste quesito, nada lhe impede de apresentar a sua candidatura. Então, deverá apresentar a sua candidatura e a comissão deverá analisar, de acordo com o estatuto, os outros requisitos. Se ele preencher, claro que deverá passar e deverá concorrer. Agora, é claro que eu também não estou de acordo com essa perspectiva de candidatura única, porque isto é mais uma expressão de um modelo ditatorial como acontece na Rússia. Daí que eu costumo dizer que Angola não é uma democracia. Na prática, não é. Embora o seja na forma. Mas entre a forma e a prática, penso que temos ainda muitos quilômetros de distância. Aliás, costuma-se dizer que o critério da verdade é a prática. Como é que nós vivemos? Ora, um país democrático, um presidente não toma posse atrás de mais de 80 mil homens ou mais de 80 mil efetivos de defesa e segurança, com um número sem conta de canhões militares, metralhadoras e tudo mais. Um país democrático, o presidente não precisa disso. Quando um presidente toma posse nessa circunstância, está a demonstrar, está a emitir uma comunicação de que não ganhou as eleições e, portanto, não tem legitimidade para o efeito.
mas precisa doutor, se manter. Doutor, infelizmente, Precisa se são manter. essas atitudes como a do PRS, na pessoa do seu presidente, que de facto... Não, olha, Lucombo, é assim. Não. Permita-me só, espera. Não vá tu pensar. Não vá tu pensar que eu estou a defender o Não, PRS, também não estou até porque eu também não estou eu, até na aí. verdade. Mas eu quero de facto concordar consigo quando dizia que nós ainda somos... Pronto, para mim eu considero Angola uma democracia em construção, não é? Sendo assim que os partidos políticos têm grande responsabilidade nesse É processo. normal que pense assim. Exatamente. Né? Tua visão e temos Exatamente. que ter o respeito pela opinião Nós somos alheia, uma não é? democracia em construção e, desta feita, os partidos políticos devem ter, ou melhor, têm a maior responsabilidade no sentido... Mas então, da Lucombo, essa construção. construção vai até quando? Começa de quando para quando? Bom, como o Ad doutor... eterno? Não, como o doutor deve saber, o nosso grande problema é o partido que está no poder, que é um partido de cariz comunista. Então temos que dizer que não há democracia, não há cá meio termo. Aliás, Infelizmente. nós temos que olhar pelos princípios da lógica formal. Essa questão de meias verdades, não existe, ou é ou não é. Tá vendo? Temos que abolir aqui o princípio da contradição. Ou é ou não é. Ou é uma democracia ou não é. Em Angola não é uma democracia. Não, do ponto de vista da prática, da verdade material. Né? Bem. Da prática, dos factos. Angola não é uma democracia. Eu digo isso e reitero, digo em qualquer lugar. Ficamos Angola aqui não é uma democracia. com ideias diferentes. Ainda bem sim. que estamos num debate, significa que não vamos convergir num ponto. Não, nesse ponto não, claro. Exatamente. Mas permita-me só por favor, aqui rapidinho adicionar para um podermos elemento, passar na para o verdade. outro tema. Eu, de facto, quando apresento esta visão, não estou a querer defender o Benito Daniel, até porque, na verdade, quando eu olho muitas vezes para os pronunciamentos do Benito Daniel publicamente, eu olho mais como, aliás, a partir, ou seja, com a assunção do poder, ou da presidência pelo Benito Daniel, eu comecei a ver um PRS como que uma sucursal ou uma filial do próprio MPLA. Por exemplo, quando se discutiu na generalidade a questão da proposta de lei para a nova divisão política administrativa, eu fiquei surpreso com o PRS que defende o federalismo. Porque um partido que defende o federalismo e depois vem a público dizer que não, o povo nos pediu para viabilizarmos o projeto da nova divisão política administrativa. Quer dizer que está negado o federalismo, porque a nova divisão política administrativa é contra o federalismo. Eu então fiquei sem saber o que é que o PRS defende. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Na verdade, o PRS, com o Benedito Daniel, afunda cada dia mais. Para dizer, terminando, o Benedito Daniel, na verdade, não é um bom presidente para o PRS. Mas, de fato, nesta matéria, as questões não foram bem assim como se aludiam, não é verdade? Muito bem, obrigada por este ponto final relativamente a esse tema que tem a ver com o PRS. O Tribunal Constitucional travou a realização do 5º Congresso Ordinário do PRS. Agora 14h22, só agora ligou o seu rádio. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Este é o programa Prova dos Factos, referente ao dia 31 de março de 2024. Pode também acompanhar-nos na nossa página do Facebook Rádio Despertar Angola. Seguimos com o terceiro tema nesta edição. Vamos agora falar sobre o caso que envolveu o ex-governador provincial da Lunda Sul. O Supremo condenou a 5 anos e 1 mês de prisão o ex-governador provincial da Lunda Sul. O Tribunal Supremo angolano condenou na passada quarta-feira a 5 anos, tal como dissemos há instantes, o antigo governador provincial Ernesto Fernando Quiteculo, o governador da Lunda Sul, neste caso ex-governador, por prática do crime de peculato. Foi ainda condenado ao pagamento de 250 milhões e 878.750 kwanzas a título de, só para fazermos aqui a correção que se impõe, foram 250 milhões e 878.750 kwanzas a título de indemnização por danos patrimoniais ao Estado e 500 mil kwanzas de taxa de justiça. De acordo com o acórdão lido pelos juízes, o dirigente do MPLA e então principal gestor financeiro do governo da Lunda Sul foi condenado por se ter apropriado de cerca de 180 milhões de kwanzas em violação das normas de execução do Orçamento Geral do Estado, cabimentado ao governo da província da Lunda Sul no período de 2012-2017, quando exercia o cargo de governador provincial. Bem, vamos começar
pelo Dr. Lucombo. Podemos usar esse caso como barômetro, aliás, do nível de combate à corrupção no país? Bom, eu penso que se tivéssemos numa justiça mais, diria eu, mais funcional, eu penso que teríamos, se calhar, se não todos, mas a maior parte dos dirigentes que já governaram o nosso país, nas diversas províncias, nos diversos cargos ministeriais, a contas com a justiça, porque, infelizmente, a corrupção, de um tempo para cá, tornou para o MPLA uma forma de gestão, uma forma de estar. Aliás, há dias nós acompanhamos o próprio governador do Kwanza Sul a proferir declarações que o levavam de facto a admitir que Exatamente. enquanto eles governam têm retirado os fundos públicos, não é? E até usou essa tendência para dizer que não, se for um outro partido a corrupção vai aumentar. Quer dizer, ele admite diretamente que de facto eles praticam atos de corrupção na gestão da coisa pública, e que de facto deixa-nos tristes, porque a corrupção é um dos males que tem de facto atrasado o crescimento e o desenvolvimento do nosso país, e esta corrupção tem autores bem identificados, não são os cidadãos pacatos, apesar de que também hoje até o nível da administração pública há a dita pequena corrupção, mas a grande corrupção, que é, portanto, autora de todos esses males, estão bem identificados, e eu penso que a justiça angolana, se poder ser mais autônoma, mais célere, poderá de facto levar muitos destes à barra dos tribunais, porque não se entende um país que ao longo dos anos idos, que movimentou milhões e milhões de dólares, mas ainda continuamos com problemas que deviam ter sido sanados, problemas de estradas mal construídos, problemas de infraestruturas de cariz sociais como hospitais, escolas mal construídos, problemas de valores desviados, enfim, há uma série de questões. Eu penso que o último simpósio sobre a justiça realizado foi bem claro em dizer que a justiça precisa de, sobretudo, autonomia. A autonomia financeira, que tem sido uma das questões que impossibilita o normal exercício desse processo todo, porque investigar crimes de cariz, de peculatos e não só, é difícil e requer meios, requer também tecnologia. Então penso que nossos tribunais, se forem melhor apoiados, podem fazer um trabalho melhor. Mas, para além disto, é preciso que não haja muita influência dos políticos, porque às vezes o que nós temos vindo a constatar é que parece-nos que para julgar isto ou aquilo há uma indicação política, para agora é a vez desta, agora é a vez daquela. Deixem só os tribunais trabalharem, criem condições, dão aos tribunais para que se exerçam de facto a justiça. Aí sim vamos ter muitos destes. Eu estou a falar com alguma certeza, porque como angolano que cresceu em Angola, sabe como é que tem sido a gestão da coisa pública. É danosa, e penso que o Tribunal Supremo fez o seu trabalho. Espero que os outros tribunais que têm os mesmos casos também façam o seu trabalho, no sentido de começarmos a disciplinar a gestão da coisa pública, porque quando se é dirigente nos dão a possibilidade de servir os outros, não de nos autosservirmos. Mas o que acontece ao longo desses 20 anos, 22 anos de paz efetiva, e não só, é que os outros perceberam que é oportunidade para fazer riqueza. E hoje vê-se que nós, se formos a fazer uma analogia, uma boa parte dos milionários que temos no nosso país, infelizmente, não são milionários feitos com suor, com trabalho, não é? São milionários que muitos destes acabaram por se abocanhar dos dinheiros que estavam sob sua tutela para a satisfação das necessidades coletivas. Infelizmente, então, eu penso que quando os tribunais chegam ao ponto de chegar à conclusão de que este ou aquele cidadão teve uma gestão danosa da coisa pública e é condenado,
considero uma ação positiva e devem continuar, porque nós precisamos disciplinar a gestão da coisa pública, precisamos de facto pautar sempre a nossa atuação, tendo em conta aquilo que está estipulado na lei e respeitar, não é? Sobretudo, respeitar aquilo que é o erário público, coisa pública. Não podemos fazer da coisa pública uma oportunidade para resolvermos os nossos problemas individuais e acabamos depois por meter centenas, se não mesmo milhões de cidadãos em problemas sociais. Muito bem, passamos a palavra a si, Dr. Cangundo. O ex-governador da Lunda Sul é apenas um dos muitos gestores que se têm apropriado do erário público, concorda? Se sim, a seu ver, o que é que tem motivado este tipo de comportamento? Bom, não concordo. E depois, o que tem motivado este tipo de comportamento é o vício. A corrupção aqui é como uma gangrena, está a ver? Isto é, digamos, um vício que está impregnado no sangue. Mas contudo não concorda que seja ele um dos muitos que se tem apropriado do erário público? Não concorda que haja muitos, tal como disse o doutor Lucombo? Desculpa, penso que percebi mal a tua pergunta. Perguntava-lhe se concorda com o facto, ou com as palavras do doutor Lucombo, quando diz que o ex-governador da Lunda Sul é apenas um dos muitos gestores públicos que se têm apropriado. Concordo. Bem, não só concordo, subscrevo. Então, como estava a dizer, a corrupção em Angola representa um vício altamente potencializado que está impregnado no sangue e no espírito dos militantes do MPLA. Infelizmente, há uma questão que fez ao Lucombo, se isto de facto representa que o combate à corrupção está no bom caminho. Penso que é essa a pergunta que fez. E a resposta é que não. A resposta é que não, primeiro porque nós estamos a falar de atos ou num comportamento tido pelo antigo governador do Cão Sul, que remonta na legislatura 2012-2017, de acordo com a notícia que tivemos acesso, ou que tive acesso. Portanto, estamos a falar de situações que ocorreram antes da vigência do presidente João Lourenço. E eu costumo dizer, eu volto a dizer, nós vamos ter um combate à corrupção credível, sério e idôneo, quando um dia nós tivermos pessoas como o ministro Deltrudes, João Batista Borges, se não mesmo o próprio presidente da República, a responder em tribunal, nem que seja só a título de justificação, o porquê de tantos ajustes diretos. O porquê de tantas adjudicações diretas, que muitos defendem que não é uma violação à lei. Não é uma violação à lei. É uma violação à lei porque nos artigos 22, 23, 24, né, da Lei dos Contratos Públicos, a regra é adjudicar contrato por via concursal, concurso público. Esta é a regra. A adjudicação direta ocorre como uma exceção e tem valores específicos, não mais de 18 milhões. Quer dizer, situações que representam uma emergência, circunstâncias emergenciais, nada mais do que isso. Então, se um dia tivéssemos, de facto, essa possibilidade de vermos o presidente, pelo menos a responder em tribunal por que de tantos ajustes diretos, nós diríamos que sim, o combate à corrupção está a funcionar. Do contrário, não é possível. Não é possível. Por razões óbvias, eu já o disse aqui muitas vezes em outros espaços. É uma, digamos, utopia acreditar num combate à corrupção, cujo proponente tem também comportamentos que indiciam corrupção.
Doutor, então, O Presidente da República está-me a dizer isso. Como é que podemos olhar para esse caso? Ou seja, ao que podemos chamar, o que é que... Bem, o que eu quero saber é, mas o facto de ter sido condenado a 5 anos não denota um certo combate à corrupção? Não denota nada. A primeira é que ele não está preso. Está em liberdade, não é? E aqui É charme para inglês ver? É claro, isso? claro que sim, claro que sim. Primeiro que, veja, até o próprio Ministério Público exigiu que o tribunal, no mínimo, ordenasse a restituição dos valores que ele completou do Estado, que são os 250 milhões. E o tribunal não fez. O tribunal aplicou uma calção de 5 milhões para ser pago em 48 horas. O que é que justifica isso? Tudo bem que o tribunal vem justificar que não. A questão da devolução dos valores está contida na lei nova e aqui aplicando o princípio da não retroatividade da lei, que a lei se retroage quando é para favorecer o implicado. E aqui no caso o implicado é Ernesto Quiteculo, mas aqui temos que ver a pessoa lesada. Quem foi lesada é o Estado. É um cidadão que lesou o Estado de forma dolosa. Como? Assinando contratos fictícios. E mais uma vez, também usando a mesma prática que o Presidente da República estimula as tais adjudicações diretas. Está a ver a consequência? Então, por isso, eu digo sempre que o nosso Presidente da República não é um bom exemplo para a questão que ele próprio levanta, a questão do combate à corrupção. Ele não é um bom exemplo. Ele não tem, falta-lhe autoridade moral, falta-lhe autoridade moral para o efeito. Logo, é difícil, é impossível, não é? É uma miragem nós sonharmos com o combate à corrupção em Angola. E depois, veja, nos termos do artigo 362 do próprio Código Penal, Código de Processo Penal vigente, esta pena deveria ir até 14 anos. Por quê? Porque os valores de que ele se lhe completou são consideravelmente elevados. Mas temos ali o caso da amnistia. Não, aqui já não se coloca a questão da amnistia, porque se colocasse a questão da amnistia, ele nem devia ter sido julgado. Okay. Não é? Muito bem. Não devia ter sido julgado, devia ter sido absolvido. Então, olha, o que são valores elevadamente consideráveis? São valores que excedem a 500 salários mínimos da função pública. Qual é o salário mínimo da função pública? 37 mil kwanzas, não é? 32 mil kwanzas. Portanto, se a gente somar isso ou multiplicar os 32 mil kwanzas vezes 500, nós nem vamos ter 20 milhões de kwanzas. E nós estamos a falar de 250 milhões. Logo, são valores consideravelmente elevado. A condenação para este crime, e nesta circunstância, porque estamos a falar de um crime com atenuante agravante. Logo, a moldura penal não deveria ser menos de 10 anos. Está a ver? Foi bastante leve. Bastante leve, bastante branda. Isto significa apenas que continuamos na lógica de proceder a julgamentos para fazer inglês ver. É uma comédia, é um teatro. Como costuma dizer o tio Abel Chifukuvi, com um exercício de cosmética. Nada mais do que isso. É simplesmente para dizer aquilo, ou sustentar aquilo que o Locombo há pouco afirmou. De que, não, a nossa democracia está em construção. São esses atos que eles usam para vir dizer isso. Por isso eu costumo dizer, não podemos usar, isto é uma falácia da democracia em construção. Não, em Angola não há democracia. E, vamos falar, já para fechar, desculpa uma vez mais, tive de cortar o seu raciocínio. Pois. Vamos falar de mais um governador, este ainda em exercício, Jobe Castelo Capapinha. Admite assalto do MPLA aos cofres públicos. O governador provincial de Kwanza Norte esteve recentemente reunido com os militantes do seu partido e dentre várias frases que usou, destaca-se algumas, tais como o MPLA está forte e sempre esteve forte. Admitimos que temos problemas e não vamos esconder. Estamos abertos à crítica e foi graças a ela que o MPLA tornou-se ainda mais forte. Ninguém vai fazer melhor em Angola do que o MPLA. E o MPLA é a esperança do povo angolano. Os outros não nos dão garantias e se forem eles a governar, nem o básico teremos. Quem nada tem, tira mais do que aquele que já tem.
Qual é a interpretação que faz dessas palavras do primeiro secretário do MPLA na província de Kwanza Norte? Para mim? Sim. É pra... Vou já começar por si, já tenho a palavra. Olha, isto parece mesmo uma comédia, sabe? Sobretudo, olha, primeiro eu preciso dizer que essa gente não tem medo deste povo. Eu acredito que se nós estivéssemos no Senegal, Lhobo Capapinha a esta altura teria um tremendo arrependimento pelas palavras que proferiu. Qual devia ser o posicionamento da PGR, já que estamos a falar de... Não, eu que não estou a falar do próprio povo. Muito bem. Nós também, nós aceitamos tudo, tá a ver? Quero dizer, porque o Job Capapinha se coloca assim ao próprio MPLA na condição de réus confessos. Está a confessar crimes. Se está a confessar crimes, o papel da PGR deveria ser o quê? Investigar, abrir processos de crimes. Mas sabe o que não faz? Primeiro, porque a PGR depende de orientações diretas do Presidente da República, ou se quisermos, do titular. Subserviente. Depende de orientação. Isso é legal. Mas temos provas de que tal tem estado a acontecer. Prova de quê? Isto é legal. Isto é legal. Está na lei orgânica da PGR que a PGR depende ou recebe instruções, orientações diretas do titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República. O que é que isto quer dizer na prática? Se o Presidente da República quiser que a PGR instaure um procedimento criminal contra o Kangondo, é só dizer a PGR, vamos investigar o Kangondo. Se quiser que o Lucombo seja deixado em paz, a PGR deixa o Lucombo em paz. Por isso estamos a ver que o Presidente do Tribunal Supremo, o Dr. João Leonardo, está como está. Ninguém lhe toca, ninguém lhe faz nada. Exatamente por isso. Porque se tivéssemos uma PGR independente, a situação seria diferente. Logo, não é, ou não devemos esperar o contrário em relação ao Job Capapinha. E porque a própria PGR tem conhecimento, tem noção de que, tal como o próprio Job Capapinha disse, o MPLA tem feito arrombos, tem feito saques ao erário público, aos cofres do Estado. E o próprio disse. O próprio que disse. Quer dizer, ainda tem o desplante de dizer: eu que já tenho um sapato, vou roubar menos. O que não tem sapato, vai roubar mais. Quer dizer, o povo está a sofrer na miséria. Hoje em dia, o nível da indigência subiu consideravelmente. Desmesuradamente. Pessoas ousam morrer de fome. Claudimir, enquanto jornalista, deves ter essa informação. Em Angola estão a morrer muitas pessoas de fome. Em Angola estão a morrer muitas pessoas de fome. Porque até os contentores de lixo, que já estavam a ser tidos como uma fonte de rendimento para algumas pessoas, também já estão a ficar sem comida, sem o lixo para ser aproveitado. Isto representa o nível de situação, né, caótica, sociopolítica ou socioeconômica que os angolanos vivem, por culpa desses atos de que o Capapinha vem publicamente reconhecer e admitir. Não é? Vem admitir. Ora, isto explica também por que o próprio antigo governador do Kwanza Sul teve uma pena branda, porque não é só ele. Lunda Sul. Sim, da Lunda Sul, obrigado. Não é só ele. O Capapinha diz, o MPLA, o Capapinha fala do partido, não fala de pessoas, não fala de indivíduos. Aqui leva-nos de facto João Lucombo, também vou já aproveitar para lhe perguntar se tem ou não a oposição capacidade para substituir o MPLA. Quais são as provas que têm dado de que sim? Não, nós estamos preparados faz tempo. Se não estivéssemos num sistema político e democrático, sobretudo de cariz ditatorial, a UNITA já teria dado mostras de como se serve... Real, né? Quer dizer que não é democracia, afinal. Obrigado. Exatamente. Obrigado, pode avançar. Foi apanhado na subida. Obrigado. Nessa tecla. Obrigado, pode avançar, Eu desculpa. disse bem que nós somos uma democracia em construção, não é? Infelizmente. Não, quando a ditadura não é democracia. Disse agora que a ditadura então não é democracia. Nós se não tivéssemos de facto, não é? Se tivéssemos tido essa oportunidade, até que já teríamos mostrado como é que se serve o cidadão. Porque o problema que se coloca é a nossa diferença entre nós e o MPLA é que o MPLA agarrou-se ao poder para se servir.
Nós queremos servir Angola e os angolanos. E como é que serve os angolanos? É trazer aqui uma governação que seja transparente, que seja participativa. Aliás, se vocês verem, tanto em 2017 como em 2022, nós aparecemos com um programa governativo inclusivo, que denominamos Governo Inclusivo e Participativo, o GIP. Nós não vamos apenas dirigir o país com os militantes e quadros da UNITA, não, vamos governar o país com os quadros de Angola. Até aqueles quadros do MPLA que tiveram uma ficha limpa do ponto de vista da gestão da coisa pública e forem competentes naquilo. E temos estes com fichas limpas? Bom, depois, pronto, vamos ver com o tempo se ainda aparecem. Eu penso que temos. Exato. Podem aparecer quadros que até não lhes foi dada a oportunidade de poder fazer o saque, como os outros tiveram. Podem aparecer quadros que tiveram na perspectiva da gestão, mas que foram de facto quadros comprometidos com a causa pública. Então nós vamos governar com todos. Ora, o senhor governador do Kwanza Sul esteve muito mal, porque ele não pode querer de facto justificar o rombo, os erros da governação, comparando com a oposição, em particular com a UNITA. Não pode fazer isso. E foi muito mais longe quando de facto criticou a Igreja Católica, a Rádio Eclésia, que eu penso porque faz-se uma interpretação muito errada dos crentes. Os religiosos ou os crentes são pessoas que fazem parte das sociedades. Eles também sofrem com as más políticas usadas por este ou aquele governo. Foi infeliz o governador Exatamente. Por isso do Kwanza Sul. Já agora a correção que se impõe. Estávamos a dizer Kwanza Norte, é Kwanza Sul. É Kwanza Sul, exatamente. Exatamente. Por isso é que é governador da província de Kwanza Sul. Exatamente. Por isso é que eles também têm uma opinião, porque eles sofrem com as más políticas. Então não podem calar-se diante dessas várias situações que está a levar o país à miséria, né? Porque pronto, têm que obedecer às ordens ou melhor, superiores. Não pode. Eu penso que a Igreja Católica e a CIASTE, ou melhor, as outras igrejas que fazem parte do nosso país, que estão aqui no país a operar, as outras igrejas deviam de facto imitar pelo menos a atitude da Igreja Católica, porque servir a Deus é também proteger os seus concidadãos. Não se justifica como é que é possível alguma das igrejas, com tanta coisa a acontecer do ponto de vista da má gestão, a fugir um pouco, mas infelizmente ficam do nosso exatamente, tema. mas essa é uma chega que eu queria deixar para as igrejas, no sentido de pelo menos imitarem aquilo que é a atitude e o comportamento da Igreja Católica. Ora, o senhor governador devia de facto se preocupar com os problemas locais do Kwanza Sul. Kwanza Sul, hoje até a própria capital Sumber, tornou-se numa das capitais intransitáveis quando chove, não é? Tem problemas sérios. Pronto, o país todo tem, mas Kwanza Sul fica difícil. Mas o governador admitiu que tem problemas, admitiu que sim, que há ainda muitos problemas. Inclusive falou da fome. A essa altura, se me permite, que são vou já terminar, doutor. A essa altura, pelo tipo de gestão que o MPLA apresenta ao país, não é? Não é possível que se resolva os problemas de saneamento, não é possível que se faça uma governação que dê qualidade de vida aos cidadãos. Não é possível. Por quê? Estamos aqui a falar da corrupção. O antro da corrupção que temos no país é o sistema político instalado. É o sistema em que tudo ronda em torno de um partido e das mesmas pessoas. Ora, a melhor forma de combatermos tanto a corrupção e a má governação é a retirada do MPLA do poder. Não temos outra opção. Se quisermos amanhã ter um sistema de corrupção funcional, se quisermos ter uma governação que esteja de facto a servir os cidadãos de Angola, a solução está por ali. É levar o MPLA à oposição para que, se calhar, possa aprender como é que se serve o cidadão, como é que se governa em prol da satisfação das necessidades coletivas. Aí sim, mas por enquanto, por mais que se tragam, se calhar podem aqui nos trazer Obama, não vai conseguir governar. Porque o sistema não permite. O sistema não permite. Então, o senhor governador do Kwanza Sul, infelizmente, quer imputar os erros deles à oposição, em particular à UNITA, mas isso não pega porque os cidadãos estão atentos, sabem onde é que está a culpa, sabem onde é que está o erro e já não vão a tempo de poder, mais uma vez, aldrabar os cidadãos. Os cidadãos estão atentos quanto a isto. Bom, Cláudio, eu queria... por favor, para finalizarmos e depois passarmos para o positivo e negativo da semana. Estavas a dizer, pronto,
a questionar se o governador do Kwanza Sul não terá assumido os problemas. Mas o facto dela assumir, ou essa assunção, não traz nenhum impacto na tua e na minha vida. Até porque eles sempre assumiram. Nunca o MPLA disse que não havia problemas. Agora, Mas o primeiro passo não é exatamente este, reconhecer que há problemas. para depende, depois, depende. O reconhecimento também conseguirmos pode ser uma resolvê-los. estratégia, não é? Que isso consubstancia numa manobra dilatória para distrair as pessoas. Exatamente, para fazer as pessoas perceber, não, já que ele reconhece, quer dizer que vai resolver. Só que o reconhecimento tem de estar acompanhado com boa vontade, patriotismo. E no caso da política, o reconhecimento tem de estar acompanhado com o sentido de Estado ou de serviço, coisa que infelizmente o partido que governa não tem. Por isso é que nós depois vemos muitos discursos em que reconhece-se isso, mas não há depois ações que venham a seguir para dar respostas a vários problemas. Sabe por quê? Por razões muito simples. Veja, desde 75 até agora, a Angola continua com os mesmos problemas. Falta de democraticidade. O MPLA não conseguiu democratizar o país. Falta de reconciliação entre os angolanos. O MPLA não conseguiu promover uma reconciliação nacional. O MPLA não melhorou a educação. Bom, quando você tem déficit nesses três elementos, você não tem condições de conseguir ferramentas para responder às necessidades das populações. Porque até a saúde e todo o resto, você melhora com isto. Sobretudo com a educação. Então, se você não tem isto, como pensa que vai conseguir resolver? Portanto, para mim, é mais uma mera falácia por parte do Sr. Jobo Papinha. E porque eu entendo, Para finalizar, por favor. quando vem dizer que o MPLA está coeso, o MPLA está à vontade, o MPLA está forte, quer dizer, são meras palavras, disso mesmo não passa. Porque eu disse, e repito aqui, as eleições em Angola 2022 não foram ganhas pelo MPLA. As eleições em Angola não foram ganhas pelo MPLA. Eu estou a falar de 2022, não foram ganhas pelo MPLA. Hoje eu converso com muita gente, muitos amigos do partido MPLA, pessoas, quadros, Há provas disso. e eles assumem. Não, é verdade que em Angola as eleições que ocorreram em 2022 não foram ganhas pelo nosso partido. Eles assumem isto. Então, não entendo. Quando diz que o MPLA está forte em quê? Mas é uma acusação muito grave, está a dizer que houve fraude Isto, eleitoral. Claudemar, isto é público. Isto é público e não precisamos ser engenheiros, ser doutores, ser expertos nisto e naquilo para afirmar isto. Basta olhar para os factos. As próprias irregularidades falam por si, não é? Nós estamos a falar do Tribunal Constitucional, só que interrompeu. Eu ia terminar dizendo que, infelizmente, o Tribunal Constitucional nem sempre agiu bem. Agiu bem nesse processo, mas não agiu bem nos processos ou no recurso de impugnação apresentado pela UNITA e pela Casa C em 2022, no quadro das eleições. Não agiu bem. Pode me perguntar por que não. Vamos nas redes sociais, vai só buscar o voto vencido da doutora Josefa Neto, juíza conselheira do Tribunal Constitucional. Ela diz, em alto e bom tom, que o Tribunal Constitucional não se deu o trabalho sequer de verificar as provas apresentadas pela requerida, no caso a CNE. Decidiu com base em quê? Então, tudo isto nos faz crer e afirmar, sem medo de errar, que as eleições em Angola não foram ganhas pelo MPLA. Infelizmente, tiveram que nos impor isso, e claro, com aquele, como que vou dizer, aquele arsenal bélico todo que estava aí, qualquer um teria medo. Quem ousaria desafiar aquilo? Infelizmente, não é? Nós ainda não temos a força suficiente para exercer aquele direito que está contido no artigo 3º da Constituição, que a soberania é do povo que o exerce por diversas formas. Aqui, infelizmente, hipoteticamente, o povo só exerce quando é para eleger. Mas depois, quando é para exigir os outros direitos, tem armas nas ruas para matar pessoas que queiram reclamar. Então, não acredito que um partido que esteja tão forte
tem debilidades, tem a dificuldade em lidar com os adiantos da democracia. Sobre tudo isto, direitos fundamentais. Não acredito. Muito bem. Vamos, já para terminarmos com o nosso debate, passar para o positivo e negativo da semana. Vou pedir ao Dr. João que comece por enumerar 2 aspectos que lhe saltaram à vista. Neste caso, um positivo, outro negativo. Bom, o meu positivo vai para a greve geral que ocorreu e, sobretudo, pela atitude que os funcionários públicos estiveram na luta pelos seus próprios direitos. É uma greve que teve uma aceitação de 96% em 3 dias. Penso que é um dado muito positivo e vimos, apesar de algumas situações que visaram se calhar intimidar, mas os funcionários públicos dos diversos setores da função pública angolana estiveram firmes, e isto é um bom sinal, porque lutar para a melhoria salarial também não é, consubstancia-se na melhoria das condições de vida dos angolanos. Se tivermos em conta que são os funcionários públicos que, por sinal, são os verdadeiros consumidores da nossa economia, eu penso que essa atitude é boa e deu-se uma resposta positiva ao governo, no sentido deste, de facto, começar a precaver-se sobre essa questão. O negativo, de facto, continua a ser a pobreza. A pobreza continua a aumentar no seio da população angolana e, infelizmente, quem de direito, que é o governo, que gere os recursos públicos, não consegue dar respostas cabáveis, positivas para a resolução dessas situações. Até ao momento que nós estamos aqui, infelizmente há centenas, se não milhares de angolanos que fazem refeições aos contentores todos os dias, e isso de facto dói. É só ver as ruas, isso dói num país com um PIB como é o nosso, num país com riquezas, com condições para que se pudéssemos ter uma nação mais inclusiva do ponto de vista da distribuição do erário público, mas infelizmente quem detém o poder continua de facto a criar de um lado angolanos de primeira e do outro angolanos de segunda, e eu penso que isso que nos sirva de lição para que possamos tomar consciência da necessidade da alternância do poder no país. Muito bem, Dr. Lukombo, Dr. Cangudo, o seu positivo e negativo da semana. Bom, o meu positivo da semana vai mesmo, sobretudo nesta decisão do Tribunal Constitucional, não é? Contida neste acordo, ou melhor, 880/24, não é? Do processo, ou então sobre o processo 1133. Os todos praticados. Exatamente, 1133/2024. Claro, está pela sábia decisão de anular os atos por irregularidades e nisto ordenar que o PRS retome os atos de comércio, e com isto penso que ganha o país, ganha os militantes do PRS e ganhamos todos nós enquanto cidadãos. O negativo da semana, eu penso que continua a ser esse pronunciamento do Sr. Job Castelo Capapinha, porque, a meu ver, isto representa, digamos, o cúmulo daquilo que é o desrespeito para com o cidadão angolano. Eu não sei se digo que as palavras do Job Capapinha representam alguma ingenuidade, ou então um certo tipo de arrogância, porque o poder também tem isto. Desculpa, o poder também tem isto. Em algum momento cega as pessoas, infuna-os de orgulho, torna-os tão arrogantes a ponto de não saberem como falam, o que falam, para quem falam. Quer dizer, você é um servidor público. Vem a público a afirmar que nós roubamos e se os outros vierem vão roubar mais do que nós. Quer dizer, eu sinceramente tenho dificuldade de encontrar aqui adjetivos adequados para essas palavras.
Eu não consigo compreender o que é que passou na cabeça deste senhor para ter esse comportamento ignóbil. Isto é um comportamento ignóbil. Você já rouba, ainda vem se gabar que eu roubo. Quer dizer, nós aqui estamos, digamos, entregue à bicharada, como dizia meu pai. Nós estamos mal. Nós estamos com esse tipo de governantes. Nós estamos mal. E o pior de tudo é que isto não representa apenas um comportamento, uma atitude do senhor Job Castelo Capapinha. Isto é uma situação que vincula o próprio partido. Então penso que o partido devia tomar aqui uma ação. Deveria censurar o comportamento deste seu militante, deste seu membro, que em nada abona, sobretudo para a imagem que já é degradada do partido MPLA. Penso que nós não podemos continuar com gente desta natureza. Estamos cansados com o tipo dessa gente. Muito bem.